Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como solicitar o ETA, que é o Visto Eletrônico de Turismo do Canadá. Na ferramenta de busca, você vai digitar ETA Canadá e vai receber algumas sugestões de websites. Veja que nem sempre os primeiros sites que aparecem para você é o site correto. Esses dois primeiros, por exemplo, são sites patrocinados. Eles não são sites oficiais do governo canadense. Cuidado ao usar esses sites não oficiais para não cair em golpes ou atrasar seu pedido de visto. O site correto para a emissão do ETA é esse aqui. Veja que tem até a folhinha que é o símbolo do Canadá. Eu vou deixar o site correto para vocês aqui na descrição, assim ninguém erra. Entrando no site, você vai se deparar com essa página aqui, que te explica o que é o ETA e quem pode aplicar para o visto. Clicando aqui, você entra na página de explicação de como aplicar para o ETA, quem pode aplicar, quanto custa e quais documentos você precisa para a aplicação. Aqui você pode mudar a língua dessa primeira explicação, que te dá uma visão do que você precisa para aplicar. Porém, o formulário de ETA ele só está disponível em inglês e francês, que são as línguas oficiais no Canadá. Se você clicar aqui, você pode baixar um PDF que vai te dar mais explicação sobre como fazer o preenchimento. Daí ele novamente te mostra um resumo do que você precisa para aplicar o visto, porém na língua que você escolheu. Aqui no caso em português. Clicando em solicitar uma AEV, ele te leva para uma nova página, onde você só terá opções para leitura e preenchimento em inglês ou francês. Aqui, ele reforça que você só pode solicitar um ETA por pessoa por vez, e que as atualizações sobre a sua solicitação serão enviadas por e-mail. Além disso, ele informa que cidadãos que já possuem Green Card não precisam solicitar o ETA. Então aqui você clica nesse botão e segue para a próxima página. Tenha em mãos seu passaporte válido, seu visto de turista dos Estados Unidos e um cartão de crédito ou de débito internacional para realizar o pagamento da taxa de visto. A partir daqui, você vai ter que responder diversas perguntas. Aqui ele pergunta se você tem um passaporte emitido pela França. Minha resposta nesse caso foi não. Logo abaixo, ele te orienta a como preencher as informações do seu passaporte no formulário, dizendo que o número do seu passaporte está no topo da página de informação pessoal. Esse número inicia com 2 letras e 6 números no passaporte brasileiro. Cuidado para não trocar a letra O com 0 e a letra I com o numeral 1. No passaporte brasileiro, são sempre 2 letras e 6 números nessa sequência. Daí, depois ele mostra o código do país de emissão do passaporte. O código do Brasil é BRA, B-R-A, e esse código está escrito no seu passaporte também. Aqui, ele novamente te dá a opção de fazer o download do guia na sua língua local. E tem uma observação super importante. Eles dizem que se você preencher os dados do seu passaporte incorretamente, você corre o risco de não conseguir entrar no Canadá, porque o ETA é eletrônico e a companhia aérea vai inserir os dados do seu passaporte no sistema para verificar se você tem um ETA válido. Se você preencher incorretamente, a companhia aérea não vai localizar sua autorização de viagem no sistema e não liberará o check-in, ou seja, você será barrado no aeroporto. Nesse caso, você pode tentar reaplicar o ETA no próprio aeroporto e pagar novamente a taxa de $7 canadenses. Porém, eles não garantem que o ETA saia no mesmo minuto. Então, muita atenção ao preencher seus dados. Agora vamos clicar nesse botão aqui. Aqui ele pergunta se você está aplicando em nome de alguém, por exemplo, uma mãe preenchendo o formulário para uma criança. No meu caso, eu mesma estou preenchendo para mim, então a resposta foi não. Tudo aqui é baseado no meu formulário, ok? Se você está preenchendo aí para outra pessoa ou para uma criança, as explicações para esses casos específicos estão todos no PDF, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Então aqui eu clico Next e eu vou para a próxima pergunta, que é qual documento de viagem eu planejo usar para viajar ao Canadá. E aí ele dá diversas opções de passaporte, como regular, diplomático, oficial, de serviço, documento de viagem emergencial, de refugiado e outras opções para quem é imigrante americano e precisa entrar no Canadá. Na grande maioria dos casos aqui, escolheremos a opção de passaporte regular, que é o nosso passaporte normal. Daí, quando você escolhe a opção de tipo de documento, ele vai te perguntar o código do país que emitiu seu passaporte. Como a gente já falou antes, o do Brasil é BRA. Vai lá na setinha e busca o BRA. Aqui eles perguntam se você é residente permanente dos Estados Unidos, com um número válido de imigração. Eles perguntam isso aqui novamente para ter certeza de que você não é residente dos Estados Unidos, pois se você for, não há necessidade de pedir um ETA. Responde não. A próxima pergunta é: qual é a nacionalidade descrita no passaporte? Eu selecionei Brasil,
Se você tiver outra nacionalidade no seu passaporte, você preenche aí a sua. Aí aqui ele pergunta se você está viajando para o Canadá via aérea. Isso é muito importante reforçar, porque o ETA só funciona se você fizer a sua primeira entrada no Canadá por via aérea. Obrigatoriamente, a sua primeira entrada com ETA tem que ser de avião. Depois dessa primeira entrada, você pode sim atravessar via terrestre, mas a primeira tem que ser de avião, ok? A próxima pergunta é se você já teve um visto canadense válido. Por exemplo, você tinha um visto de estudante, foi para o Canadá, ficou um ano lá e voltou nos últimos 10 anos. Aí você responde sim. No meu caso, preenchi a opção não, pois eu nunca tirei visto canadense. Ele pergunta se você tem um visto de não imigrante dos Estados Unidos, que é o visto de turista. Se você responder não, provavelmente vai aparecer aqui na tela que você não é elegível para o ETA, pois é necessário um visto de turista americano válido para emitir o ETA. Eu coloquei que sim e sigo para a próxima pergunta. Aqui aparece uma mensagem que diz que eles vão validar com o governo americano se você tem mesmo esse visto válido. Então, não adianta dar migué dizendo que tem e digitar qualquer coisa aí, porque não vai passar. Daí, após essa mensagem, eles pedem o número do seu visto. E eu vou mostrar um exemplo aqui que é um número vermelho, esse que está circulado aí na imagem. Aqui na imagem aparecem somente números, mas o meu visto, por exemplo, tinha uma letra no início. Daí você entra aqui com o número do seu visto, sem espaços. Na linha abaixo, ele pede para você digitar novamente. E está escrito ali que você não pode copiar e colar, ou seja, você tem que digitar para ter certeza de que digitou certinho. Daí, em seguida, você vai preencher a data de vencimento do seu visto. Olha no seu visto e coloca direitinho, dia, mês e ano do vencimento. Agora, nessa próxima parte, você vai preencher com os dados do seu passaporte válido. E ele vai pedir a mesma coisa, digitar 2 vezes o número do seu passaporte, para ter certeza de que você está digitando certo. Se seu visto americano está em um passaporte, mas esse passaporte está vencido, você tem que pegar o número do passaporte dentro da validade para poder preencher essa parte. Daí aqui, depois do número do passaporte, você vai colocar seus dados igualzinho ao que está no seu documento. Primeiro o sobrenome, surname, depois o nome, given name, exatamente igual ao passaporte. Daí a data de nascimento, ano, mês e dia. Seu gênero, feminino, masculino ou outro gênero. Seu país de nascimento. E aí pede para você digitar a cidade de nascimento, sempre igual ao passaporte. Aí a data de emissão do passaporte. Cuidado, pois temos 2 datas. Temos data de emissão e data de vencimento. Issue date é a data de emissão e expire date é a data de vencimento. Depois da data de emissão, você vai preencher com a data de vencimento do passaporte. Nessa próxima fase, eles pedem os dados pessoais do aplicante. Primeiro perguntam de quais países você é cidadão. Eu sou só do Brasil, mas, por exemplo, tem gente que tem passaporte argentino, passaporte boliviano. Se for o seu caso, você coloca aqui todas as suas cidadanias. Só clicar ali no botão Insert Row e ele vai adicionar uma linha a mais para você, caso seja necessário. Se você só tiver cidadania brasileira, é só passar para a próxima pergunta, pois Brasil já vem preenchido automaticamente ali, pois já havíamos adicionado o passaporte brasileiro lá no início. A próxima pergunta é sobre o seu estado civil, se você é casado, legalmente separado, divorciado, casamento anulado, viúvo, união estável ou solteiro. Você preenche aí de acordo com o seu caso. Aqui ele pergunta se você já aplicou alguma vez ou se já teve um visto, um ETA ou uma permissão para visitar, viver, trabalhar ou estudar no Canadá. No meu caso, a resposta foi não. A próxima pergunta é sobre sua situação atual de emprego. Daí tem várias opções. No meu caso, eu coloquei a segunda opção. Em seguida, ele pergunta a opção que melhor descreve o que eu faço. Eu sou secretária, então eu escolhi a opção de Office Administrative Assistant General. Não precisa ser certinho o que você faz, coloca o que mais se aproxima. Aí, o próximo campo pede para você digitar o nome do seu empregador ou escola, caso você seja estudante. No meu caso, eu coloquei a empresa onde trabalho hoje, mas, por exemplo, no caso do meu marido, ele é empresário, tem a empresa dele. Ele preencheu como self-employed, pois ele é dono da própria empresa. Depois, ele pede o país do empregador, no meu caso é Brasil mesmo, e a cidade que eu coloquei foi São Paulo. Aqui ele pergunta desde quando você trabalha lá. Eu preenchi com 1 ano. Beleza, agora vamos para a parte de informações de contato. Eles perguntam se você prefere que as comunicações entre você e o governo do Canadá sejam feitas em inglês ou francês. Eu coloquei em inglês porque não falo francês. Depois eles te pedem um e-mail e aqui vai acontecer a mesma coisa que vocês já viram antes. Eles pedem para digitar 2 vezes o seu e-mail para ter certeza de que está certinho. Aqui você vai preencher com seu endereço residencial. Primeiro ele pede número de apartamento e bloco caso haja. O street ou civic number é o seu CEP. Preenche ele só com os números ou espaços. Street address é o seu endereço com o número.
Aqui você preenche com a cidade e o país. Daí a gente passa para as informações de viagem. A primeira pergunta aqui é se você já sabe quando você vai viajar para o Canadá. Eu já sei e vou escolher sim. Se você não souber, é só colocar não e tá tudo certo. Como eu disse que eu já sei, eles perguntam a data aproximada e até perguntam o horário do voo. Aqui eu chutei uma data e horário porque a gente ainda não comprou nossa passagem. Aqui são algumas perguntas parecidas com as perguntas de background que os Estados Unidos fazem na DS-160, que é o formulário de turista. Se você já teve visto ou permissão, ou mesmo entrada no Canadá negados, ou se recebeu ordem de deixar o Canadá ou qualquer outro país, se você já cometeu crime, se foi preso ou condenado por qualquer crime em qualquer país, se nos 2 últimos anos você foi diagnosticado com tuberculose ou esteve em contato próximo com uma pessoa tuberculosa, se você tem alguma dessas condições, sífilis não tratada, vício em drogas ou álcool não tratados, condição mental não tratada com psicose. Se você não tiver enquadrado em nenhuma das situações, escolha a última opção. O quadro em branco serve para você indicar se há algum outro detalhe pertinente à sua aplicação. Se você, por exemplo, precisa viajar com urgência para o Canadá, coloque detalhes relevantes para evitar atraso no processamento da sua aplicação. Essa última mensagem fala sobre o uso das suas informações pessoais, que serão usadas para processamento da sua aplicação e que pode ser usada por outras instituições do governo federal para fins de validação de identidade, elegibilidade e etc. Daí você clica no quadradinho do I agree e escreve seu nome completo, igual ao do passaporte no quadrinho. Clica nesse botão e aí o formulário finaliza e você vai para a parte do pagamento da taxa de 7 dólares canadenses. Na próxima página, você verá um resumo das taxas que você vai pagar. São 7 dólares canadenses por ETA. Clica no botão para iniciar o preenchimento dos dados do cartão. Preenche com o nome conforme o cartão, número do cartão, data de validade e CVV e dá Enter. Ele vai mostrar se a transação no cartão foi aprovada. E ele gera um número de ordem, que eu salvei caso desse algum problema. Em menos de 2 minutos eu recebi um e-mail dizendo que o meu ETA tinha sido aprovado. E nesse e-mail vinha o número do ETA, o número do meu passaporte e o status, aprovado. Para embarcar, não é necessário levar o e-mail do ETA impresso. A companhia aérea vai validar seu visto somente com o número do seu passaporte. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês no preenchimento do formulário. Se eu te ajudei, deixa um like aí e se inscreve no canal. Um abraço, um beijo e até a próxima!